Bom, pessoal, deu um probleminha aqui. A gente vai começar já. Aqui uns 5 minutinhos. Tive que desconectar aqui o computador, mas já entrei. Então, agora são 19h15. A gente vai começar. Vou compartilhar aqui. Tá, então, já começando aqui. Em 4 minutinhos, só vou botar meus filhos aqui para ficar quieto. Um instantinho.
Bom, pessoal, vamos lá. Então, depois da última aula que nós tivemos sábado, né? Onde eu teve oportunidade aí, com o auxílio dos alunos que foram, de realizar um alinhamento, algumas bombas da planta, né, lá da destilaria, né? E a crise foi muito produtivo para os alunos que estavam, os alunos da aula de sábado também terão oportunidade, né? A gente já combinei com o Sidney quais bombas a gente vai fazer, então só vou passar esse material aqui que eu estou tá na tela, eu vou passar para vocês hoje ainda também, eu vou mandar no grupo, é um material muito bom sobre alinhamento e bem sucinto sobre as técnicas de alinhamento. Tá? Lembrando lá atrás, tá, gente? Lembrando o que já foi comentado, a gente pode alinhar. A gente usou a tecnologia que temos hoje, que é o alinhador a laser, né? Muito bom, é, tipo assim, simples de utilizar, não precisa fazer conta, não precisa fazer cálculo, coloca as medidas, faz o trabalho e ele te fala se está baixo, está alto, está torto, não está torto, né? E quanto de, de cálcio você tem que colocar. Diferente das outras, tá? A gente tem que lembrar o seguinte: é possível você fazer um serviço de qualidade com uma régua, um relógio comparador? É possível, tá? Só que, geralmente, utilizando os seus processos analógicos, né? Nós temos uma questão do cálculo, a gente tem que fazer uma conta, tá? Não quer dizer, a gente vai ver daqui a pouco ali, tá? Que lá, vocês utilizam o relógio comparador, né? Não quer dizer, então, que quando o relógio comparador dá lá 2 milímetros, lá, por exemplo, que você tem que erguer o motor 2 milímetros. Tá? Não é assim que funciona. Tá? A medida do desalinhamento do relógio comparador é uma medida é, que auxilia, mas você tem que fazer a conta. Né? Então, se errar a conta, ficou difícil, né? Então, gente, ó, relembrando, tá? Nós temos lá o tipo de desalinhamento radial paralelo, que é a altura do motor, né? Então, nós temos subir ou abaixar o motor, né? Nós temos o desalinhamento radial paralelo horizontal, que é lateralmente, quando a gente empurra de um lado ou empurra de outro, né? O motor, né? Aquele tapinha na bunda do motor, e o desalinhamento angular vertical, quando temos medidas diferentes. Por exemplo, eu tenho que subir 4, subir 2, né? Geralmente a gente encontra essa situação. Essa situação é a mais comum. Esta e esta. Tá muito difícil você encontrar essa e essa aqui. Foi como nós vimos na sábado. Outra é essa aqui. Nossa, daqui é muito bem. Então, ó, vamos recapitular, né? Então, gente, ó, partes mais afetadas. Com certeza são os acoplamentos, eixos mancais, transmissões e bases, tá? Nós podemos acrescentar aqui sobre ainda mais a questão dos rolamentos, selo mecânico, né? Se for em questão de bomba. Porque, ó, os acoplamentos nós estudamos nas aulas anteriores, que dependendo do acoplamento, ele te dá uma tolerância, né? E você pode deixar um pouco torto, porque você sabe a tolerância, mas isso não pode ser uma regra geral, né? Você tem que deixar o mais alinhado possível, porque caso aconteça alguma coisa, igual nós presenciamos aí no sábado, né? Que foi mexido na tubulação da bomba, né? A bomba puxou e estava uma distância muito grande, né? Então, o acoplamento, né? Serve para essas variações que não estão no nosso controle no momento, que podem acontecer depois, né? Então, eixos e mancais, né? As transmissões básicas. Então, nós já sabemos, né? Ó, os acoplamentos rígidos
né? O desalinhamento, mesmo que pequeno, provoca quebra os parafusos e desgaste os franges. Né? Então, quando você pega lá um parafuso que se quebrou no acoplamento, identifica o quê? Identifica que há um desalinhamento. Né? É batata. Os flexíveis, né, fora dos limites, causam flexão, ruptura por fadiga, né, das grades elásticas, desgaste dos cubos. Então, geralmente, os flexíveis acabam suportando muito mais, conforme ele disse, né? Só que também é muito fácil você identificar, porque você, como ele é flexível, você consegue, só no giro, você já consegue ver que está alguma coisa errada, né? Eixos e mancais. Os eixos mancais sofrem tensão de flexão, que poderá provocar ruptura brusca do eixo e desgaste prematuro dos mancais. Pessoal, o que acontece aqui, tá? Quando você tem lá um acoplamento eixo desalinhado, né? Esse desalinhamento é como se fosse se transforma mais ou menos no eixo desbalanceado, né? Quando você começa a girar algo que está desbalanceado, não começa o eixo começa a sofrer pequenas pancadas de um lado pelo desbalanceamento, é a mesma coisa, né? Afeta da mesma maneira que se tivesse um desbalanceamento. Então, ó, nós temos aqui os principais. Nós temos a régua, o calibre de lâmina, né, ou de folga. Lógico, comparador não para laser, tá? Então, começou aqui, veio para ali, chegou aqui e hoje estamos aqui, tá? Nós não temos nenhum melhor ou mais avançado que o aparelho a laser. Então, nós vamos começar pelo padrão, né, a reguinha, né? Então, ó, utilizando régua e calibre de lâmina, né? Então, gente, ó, nós temos aqui o exemplo, dois acopplamentos, né, e uma régua, né? Como é que a gente vai fazer isso usando a régua? Pessoal, por que que eu vou passar? Eu não ia passar essa matéria de régua, relógio comparador, tá? Eu não ia. Mas eu acho assim, é, tudo que a gente passar aqui pode melhorar, né? E como isso aqui faz parte ainda do, do, do dia a dia de vocês, né? Acredito eu que conforme conversas aí com alguns líderes no sábado, né? É provável que, que a empresa acaba, pelo menos, cote ou tem interesse de comprar uma alinhadora laser, né? Tomara que sim, mas enquanto isso a gente tem que lidar com o que a gente tem na mão, que é os equipamentos de menor custo, mas que podem sofrer aí, que podem te dar uma qualidade boa, tá? Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque, ó, nas bombas que nós vimos lá no sábado, né, nós vimos um desalinhamento relativamente grande. Mas, como a rotação era baixa, né, e, e o acoplamento flexível, a gente não observou nenhum desgaste tão grande assim né? Ó, para vocês verem aqui, eu acabei pulando essa parte aqui. Então, agora nós temos o RPM, né? Então, desalinhamento máximo de desalinhamento aceitável, né? Então, a gente tem aqui, ó, desalinhamento paralelo, né? E o angular, né? Então, nós temos aqui, ó, de 0 a 1.000, né? De 1.000 a 200, que foi o que a gente basicamente trabalhou no sábado, né? De 1.000 a 200. Então, nós temos lá um desalinhamento lá no acoplamento, né? De 0,08 milímetros a cada 100 milímetros. Então, não quer dizer que tem que dar 8 milímetros no total, né? Se você tiver um desalinhamento entre um frange e o outro de 100 milímetros, beleza, aí vai ser isso. Mas a gente vai sempre ter um pouquinho mais. Eu vou explicar isso aqui melhor lá embaixo, tá? Então, vocês vão observar o seguinte, como a tolerância, ela aperta quanto maior a rotação. Então, nós temos nossos problemas, né? São a partir daqui, ó, de 3.000 a 4.000, né? Um motor de 3.500, né? Ou os equipamentos que giram muito mais, acima de 6.000. Observem, ó, que é a metade, no caso aqui, e menos da metade no caso aqui. Né? Então, vamos voltar lá. Então, como é que você vai fazer com a régua? Né? Ó, marcar traço de referência no acoplamento ou no eixo em 0,90. Então, nós temos lá 0,90. Você vai marcar
no seu eixo, né? Apoia a régua no flange mais alto do acoplamento. Lembrando, pessoal, aqui nós já temos um problema, né? Tipo assim, se você tiver um pneuzinho aqui, já não vai dar, né? Porque o pneuzinho fica maior, né? Você vai ter que tirar o pneu para fazer isso. Né? Introduzir o calibre de lâmina entre a régua e o flange mais baixo. Então, você vai pegar aqui e vai medir essa distância aqui, ó. Daqui até aqui, né? Verificar a medida de folga no calibre. A medida tomada no plano vertical 0 será a espessura dos calços a serem retirados ou acrescentados na base do motor. Então, você vai colocar aqui. Vamos imaginar o seguinte, né? Que aqui deu um calibre de 2 milímetros, né? Você vai lá e vai colocar 2 milímetros no motor. Ponto. Né? A principal dificuldade aqui é você o quê? Conseguir identificar esse tipo de elemento aqui, ó. Né? Quando os calços são de tamanhos diferentes, né? Você acaba colocando aqui, diminuindo, mas não acaba zerando, porque você vai colocar a mesma quantidade aqui, a mesma quantidade aqui, usando a régua. A medida tomada no plano aqui. A medida tomada no plano 90 será deslocamento lateral do motor. Então você vai ter dois planos. Você vai usar de um aqui em cima e usar do lado. Né? Bem arcaico, tá? Mas se feito, por exemplo, se você tem uma régua boa, você tem lá um calibre de folga e você tem uma parte melhor de tudo, tá? Melhor de tudo que é paciência para fazer um bom trabalho, tempo, né? Porque nós sabemos que um problema que muitas máquinas têm não é que você não quer fazer um serviço com qualidade, você não tem tempo para isso, porque ela tem que rodar o mais rápido possível, né? Então, essa pode é uma considerando assim uma pré, você tem lá uma pré alinhamento, você pode fazer, ó, utilizando a regra. Muito bem. Agora temos o relógio comparador. Mas tenha atenção, tá? Isso aqui vou ver se a gente faz. Vamos ver, não garanto não, tá? Que eu vou levar para a gente fazer, porque o importante é o laser. Mas vamos lá. Instalar o relógio comparador com o suporte. Então, pessoal, a gente pode criar um suporte, pode usar a própria base do relógio comparador. Você pode fazer uma base tipo aquela que nós temos lá Deixa eu achar uma imagem aqui, peraí. Para facilitar para vocês entenderem o que eu estou falando. Um pouquinho. Já vai. Na verdade, eu vou passar, antes de eu entrar nessa página, eu vou passar um videozinho. Um vídeo sobre isso. Vou fazer aqui, que é bem curtinho. Para vocês entenderem. Então, gente, ó, observem aqui. Ó, né? Nós temos aqui um acoplamento de garras. Ó, de garras não, tipo aranha, né? Ó. Então, ó, ele prendeu o relógio comparador. Fez um suporte aqui, ó. Então, ele prende o relógio comparador, né? Nas duas faces, né? Aqui como referência e lá como referência. Então, ele te dá a informação axial e radial. Lógico que é só um exemplo não quer dizer que está perfeito, tá? Só. Vou voltar aqui. Então, você tem que fazer um suporte para que o relógio comparador, né, fique fixo, né, através da base de um lado e essa ponta do relógio fique até o outro lado. Né? E aqui é a mesma coisa. Né? Sai o relógio comparador, suporte, colocado no eixo ou flange do motor,
certificando-se que esse seja bem firme e zero ponteiro. Né? Então, importante que seja bem firme. Marca o ponto de referência no acoplamento, zero nos 4 lados. Gire o flange junto para verificação de desalinhamento paralelo vertical, né, de 0 a 180, e para verificação de desalinhamento paralelo, 90 a 270. Então, em cima e embaixo, lado esquerdo e lado direito. A medida verificada no plano vertical ou no plano horizontal deve ser dividida por 2, tá? Sendo o resultado a espessura dos calços a serem retirados ou acrescentados do motor, ou ainda o deslocamento lateral do motor. Então, lembre-se do seguinte, né? Você vai pegar essa medida aqui, que deu em cima, e essa medida que deu embaixo, né? E dividir por 2, vai dar a mesma medida. Porque, vamos lá, vamos imaginar que aqui em cima deu 5, né? Aqui embaixo também vai dar menos 5. É igual, lembrando que, né, os diâmetros aqui são os mesmos, né? Deixa eu... Ó, né? Deixa eu achar um vídeo agora. A gente falar sobre enquanto o vídeo vai tocando. Peraí, a gente vai falar um monte de coisa aqui, mas vamos lá no que interessa. Então, ele vai fazer aqui, ó, que bonitinho, né? Aqui é didático, né? Então, didático é uma beleza, né? Tem lá todos os negocinhos, né? Ele vai te falar os calços que nós vimos lá, que são padronizados, né? Tem os calços de vários tamanhos. Vai explicar o que é desalinhamento, ó, desalinhamento radial, né? Quando nós temos a altura do motor, a diferença da altura do motor, vezes a altura do nosso equipamento, né? Então, esse aqui é o radial. Lembrando que quando, ou axial ou angular, quando os pés os 2 pés do motor estão com distâncias e alturas diferentes, né? Geralmente é essa situação. Né? Combinado ou misto, quando está tudo errado, e geralmente também é essa situação, observa que o centro aqui nem está no centro, ó, o centro aqui está mais alto, né? E vamos lá, eu quero chegar no vídeo do negócio. Muito bem, vamos lá, está chegando. Vai, vai aqui. Então, tem uma bomba lá, ó, gente, ó. O principal segredo aqui, ó, feito com relógio comparador de qualidade é a fixação do mesmo. Ele não vai mostrar essa. Tá? Essa base aqui, ó, né? O que faz o serviço de qualidade no relógio comparador é a base. Deixa eu achar, esse vídeo está muito ruim. Ele só mais fala aqui, não sei o quê. Vou deixar. Vou usar aqui. Então, ó, você faz essa base com qualidade, ó, o que ele fez aqui, gente? Ó, observe aqui, ó. O nosso comparador está preso aqui na da bomba, né? Ó, aqui, preso aqui. Então, está aqui um suporte, que é só um suporte bem firme. E aqui, ó, tem como se fosse um, um outro suporte, ó, que é onde o comparador fica em contato com o motor, ó, tá? Ele não fica em contato aqui com, com o acoplamento, né? Tem um outro suportezinho aqui, paralelo ao eixo, né? Paralelo ao eixo, que fica em contato. Então, isso aqui que é a chave do negócio. A chave do relógio comparador é isso aqui. Da mesma forma, o lado de cá, ó, a diferença é que agora o relógio comparador ele está perpendicular ao eixo, né? Perpendicular ao eixo, mas, ó, lembrando, 0,90.
0, vamos vendo, 0, 180, desculpa, 0, 180. Então, de um lado, ele está pegando aqui essa direção, do outro lado está pegando aqui. Por isso que você consegue identificar exatamente o que está acontecendo. Tá? Aí faz um desenho. Olha lá, observem, tá? Os dois relógios comparadores, eles sempre ficam a 180 graus, aqui e aqui. Né? Então, ele conferiu as medidas, ó. Aqui. Vai apagar ou não vai? Vai chegar a hora da conta, que é o grande problema que ninguém leva em consideração às vezes, é a conta. Então, nós temos essa conta aqui, ó. LA vezes L vezes o diâmetro. Deixa eu aqui, eu ponhar o vídeo dele aqui. A voz dele. Dianteiros ou nos dois pés traseiros. Vamos lá. Então, gente, ó. Vamos ouvir o nosso Usando uma glorioso planilha de falando. alinhamento, faça o registro nos 4 pontos ao giro de 360 graus. Partindo do ponto 0, gire o eixo no sentido horário e anote os valores encontrados nos pontos 90 graus, 180 graus e 270 graus. Os registros devem ser feitos com o relógio no eixo axial e radial. Após os registros na planilha de alinhamento, corrija o desalinhamento axial vertical, colocando calços nos dois pés dianteiros ou nos dois pés traseiros, com base no resultado encontrado pela seguinte fórmula. H é igual a LA vezes L dividido por D, onde LA é o desalinhamento no eixo axial vertical, L é a distância dos pontos de fixação do motor, D é o diâmetro da ponta do relógio comparador a um giro de 180 graus. Para encontrar o D, você também pode proceder da seguinte forma. Pegue a medida da ponta do relógio comparador até o centro do eixo e multiplique esse valor por 2. Desta maneira, você terá o diâmetro. Faça os cálculos e o resultado encontrado será a espessura do calço. Feito isso, basta definir se a leitura é positiva ou negativa. Se a leitura for positiva, coloque calços nos pés traseiros. E se for negativa, coloque calços nos pés dianteiros. Depois de colocar os calços na base do motor, aperte os parafusos da máquina e faça a conferência do serviço. Coloque o relógio na axial no ponto 0 e gire o eixo até o ponto 180 graus. Se o valor encontrado estiver dentro da tolerância permitida, vá para o próximo passo. Se não, repita os passos anteriores. Agora você fará uma leitura com o relógio na radial vertical, partindo do ponto 0 até o ponto 180. Depois de registrar o valor encontrado, utilize outra fórmula para corrigir o desalinhamento radial vertical. A fórmula é a seguinte: H é igual a LR dividido por 2, onde LR é o desalinhamento radial vertical e 2 é uma constante. Faça os cálculos e proceda da seguinte forma. Pegue 4 calços com a mesma espessura, de acordo com o resultado obtido, e coloque-os nos 4 pés do motor. Não retire calços que foram colocados para corrigir o eixo axial vertical. Antes de apertar a base do motor, faça a correção do desalinhamento no plano horizontal. Primeiro, faça a correção do eixo axial horizontal.
Para fazer essa correção, você deve utilizar os macaquinhos na diagonal. Depois, faça a correção na radial horizontal. Para fazer essa correção, utilize os macaquinhos de apenas um lado do motor. Quando você estiver corrigindo o eixo radial horizontal, deve tomar cuidado para não danificar o eixo axial. Se ele for danificado, deve corrigi-lo novamente. Com o plano horizontal alinhado, tanto no eixo axial e radial, aperte os parafusos da base do motor em cruz, observando se o plano horizontal não está sendo alterado devido ao aperto da base. É importante torquear os parafusos da base do motor. Para isso, utilize um torquímetro, com o torque especificado para o diâmetro do parafuso encontrado. Dessa maneira, o alinhamento estará pronto. O que falta, na verdade, é fazer o registro final, que será igual ao registro inicial. Utilizando uma planilha de alinhamento, faça os registros nos 4 pontos ao giro de 360 graus. Partindo do ponto 0, gire o eixo no sentido horário e anote os valores encontrados no ponto 90 graus, 180 graus e 270 graus. Os registros devem ser feitos com o relógio no eixo radial e axial. Feito o registro final, desmonte os relógios e também os suportes dos relógios. Chame o eletricista para ligar o motor e Então, pessoal, aí o que eu queria, ele explicou exatamente o que eu queria. Tipo assim, não é só botar lá o relógio comparador, né, e tem os cálculos para serem feitos. Em toda uma equação matemática, porque é trigonometria, né, essa cálculo. Então, tá, bem sinceramente, tá, se eu for pegar para fazer com o relógio comparador, eu vou apanhar um pouquinho no começo, até relembrar de tudo, até prender. Faz um tempo que eu não fiz isso. Já. Fiz um Senai uns meses atrás e mesmo assim deu trabalho. Tá? Então, gente, ó, fica a critério de cada um, né? Igual, eu preciso fazer porque eu tenho equipamento aqui que tem que ser feito, né? Então, muito bem, peguem, não vai ser, não vai ser aqui que vai aprender. Peguem igual um vídeo, né? Façam uns suportes bem, bem bons para fazer isso, igual bem fixos, né? Porque, tipo assim, é possível fazer com qualidade? É possível fazer com qualidade, tá? Tem nenhum problema, assim, vou tornar o relógio comparador, vai ficar tudo torto. Não. Se você... Então, nós temos aqui um exemplo, tá? Ó. Vamos tentar fazer um exemplo? Então, nós temos um exemplo de um relógio. Então, ó, ele te deu as medidas, né? O motor elétrico, uma bomba, né? L1, que é a distância aqui do centro do acoplamento até o primeiro pé do motor. L2 é a medida até o segundo pé do motor. D240, que é a medida aqui, ó, do centro até o nosso relógio comparador lá em cima, que foi aquela medida que ele já deu, 240, né, que ele comentou. Então, ó, ele fez as medições aqui nos 4 pontos, né, angular e paralelo. Então, ó, 12 horas, 9 horas, né, 3 horas da tarde, para vocês entenderem certinho, né. Então, deu mais 6, mais menos 1, deu 0, aqui deu menos 3, né. Deu 0 de novo, menos 2. Aqui sempre vai dar 0, tá, pessoal? Porque você vai zerar ele nessa posição. Aqui nesse índice aqui tem que dar 0. Se girar ele não deu 0, porque o seu motor tá solto. Mais 0,8, menos 2, né? Então, nós temos aqui o isolamento vertical, que é a altura, né? Vamos colocar calço para erguer ou abaixar o motor. E o horizontal, né? Ou paralelo aqui, nós vamos utilizar aqui o plano superior, né? Quando empurrar o motor.
Então, a partir disso, você vai fazer aquela conta. Deixa eu ver se está aqui. Aqui já está mostrando no alinhador a laser. É outra coisa. Tá? Então, você vai fazer aquelas contas lá, né? Então, ó, que ele passou, vai somar isso aqui, vai dividir e vai. Quando essas duas aqui, essa 0,03, quer dizer o quê? Que você tem que subir o motor aqui, ó, um pouco, né? Quando essa medida aqui vai ficar igual a essa, né? Então, quer dizer que a altura do motor está nivelada, né? Quanto a essa, é lateralmente, tanto essa como essa. Então, essas aqui são as medidas de altura, né? E essas aqui são as medidas angulares, tá? Se essa medida aqui, 0,03, e essa medida aqui forem iguais, quer dizer, então, que a altura do motor é da mesma, no mesmo tamanho. Tipo, aqui, o calço aqui é o mesmo que esse. Como nesse caso que são bem diferentes, ó, 0,0 mais 3 mais 0,5, quer dizer que os calços aqui são diferentes, né? São, tipo assim, de alturas diferentes. Eu passei isso aqui de curiosidade porque, assim, ó, pessoal, é tendência, igual eu disse, hoje o mundo inteiro, as grandes empresas, as pequenas empresas, né, a possibilidade de erro, né, e o tempo que você perde, né, para você fazer um serviço com o nosso comparador, né, acaba valendo a pena você ter na sua empresa um alinhador a laser, né? Bom, no sábado, né? É isso porque nós não estávamos no ritmo normal do trabalho, né? A gente teve que esperar caos para fazer, tudo, né? Nós medimos, não terminamos, né? Bom, nós fizemos 4, 5, 6. Nós fizemos 6 equipamentos, né? Dentro desses 6, alguns a gente só mediu, porque não foi possível terminar, e alguns a gente fez todo o equipamento, né? Num dia de trabalho, um relógio com um alinhador a laser, você consegue fazer um equipamento a cada hora. Vou fazer assim, ou até menos. A cada 40 minutos você consegue fazer. Se não tiver muito calço, muito torto para fazer. Se não tiver que mexer em base. Já com o relógio comparador, só o tempo para você ir lá, montar, zerar, fazer a conta, né, já deu. E passível de erro, né? Não é nada contra. Existem pessoas muito inteligentes que fazem a conta de cabeça, tá? Só que existem pessoas que pegam o celular para fazer a conta 2 mais 2, ou quanto que é 2 vezes 2, né? Que eu já presenciei isso. Não é que a pessoa não sabe, ela está pegada ao celular, à calculadora, né? Então, o método do relógio, pessoal, tá aqui, né? Eu vou, tipo assim, repetindo, eu passei porque eu vi que os equipamentos que eu encontrei, eu vi uma diferença muito grande, né? Eu acho assim que até numa régua daria para pegar aquela diferença. Não vou comentar os números, mas acredito que dá. O que eu quero que vocês, que o pessoal que teve aula sábado, alguém quer falar alguma coisa? Porque o Luciano parece que toda hora quer falar alguma coisa, que o negócio dele aqui acende. O que eu quero que vocês entendam sobre o relógio comparador e sobre a qualidade do serviço que a gente deve entregar, né? A gente deve entregar o melhor serviço possível, independente da ferramenta que você tenha, tá? Logicamente que a qualidade é propicial à ferramenta que você tem, né? O que nós não podemos pensar como profissionais é o seguinte: não vou fazer essa cagada aqui porque eu já não tenho ferramenta mesmo, então ninguém vai me cobrar, né? A principal pessoa que tem que cobrar é você, né? Você tem que olhar aquilo que você fez e tem que sentir pelo orgulho ou pelo menos uma sensação, né? Clóvis levantou a mão. Pode falar, Clóvis. Professor, não sei se foi deve ter percebido lá. Acontece muito lá dos acoplamentos da indústria lá, tá pintado, né?
E o que acontece também, esse problema desses erros comum também, é pintura em cima de pintura. Então, isso aí, o relevo dá muita diferença também, né? Isso aí atrapalha bastante o alinhamento, né? Muito bem, Clóvis. Aí eu vou, é o que eu comentei assim comentei, né? São a pintura, logicamente que ela pode afetar aí utilizando régua, né? Mas se você a pintura não afeta utilizar relógio comparador, porque o relógio comparador não fica em contato com a pintura. Ele tem que ficar em contato com um dispositivo, né? Uma outra coisa que eu comentei na aula e eu vou comentar sábado de novo é que nesses casos onde tem problemas de pintura, problemas de vibração, problemas de base, problemas de qualquer, sei lá, qualquer tipo de problema, é para isso que existem as tolerâncias do acoplamento, né? Por isso que o acoplamento tem essas tolerâncias. Por isso que em alguns casos vocês utilizam acoplamento flexível, outros casos vocês utilizam o de garra, né? Porque já foi observado com o tempo, né? Que naquela situação ali, um acoplamento de garra não está suportando, né? Mas não está suportando por quê? Isso tem que ser avaliado, né? Você simplesmente ir lá, trocar o acoplamento, botar lá o pneu, né? E resolver o problema, e achar que resolveu o problema, tá errado, né? De novo, gente, ó, o que eu quero dizer é só um conselho, tá? Eu não sou, essa parte aqui eu não sou dono da verdade, tá? Nessa questão. É só um conselho que eu levo para mim e eu espero que vocês levem para você também no dia a dia. Vou só achar um negócio para me escrever. Já, já, já entrei, peraí. Eu quero achar uma página em branco para me inscrever. Então, gente, ó, o que eu quero dizer é o seguinte, né? Nós temos uma situação lá que nós temos um equipamento lá que tinha lá um acoplamento de garra, por exemplo, né? Tinha equipamento de garra. Beleza, tipo assim, funcionava muito bem, né? Aí de uns tempos para os outros, você começou a dar problema aqui na garra, começou a danificar o acoplamento. Você simplesmente, né, com uma melhoria contínua na produção, você foi lá, trocou o acoplamento aqui por um acoplamento de pneuzinho, né? Beleza, só pediu lá o torneiro, comprou lá o Antares, né? Colocou lá e beleza. Montou o pneuzinho e tá funcionando super bem que lá, não tá durando, tipo assim, isso aqui durava 5 meses, né? Duas vezes por safra tinha que trocar. Isso aqui durou a safra inteira. Ela, nossa, você tá lindo, você tá feliz, né? Ótimo. Cara, você pode estar feliz, né? O resultado foi bom. Mas se você não descobriu por que esse aqui está danificando, cara, você não está fazendo seu trabalho direito, tá? Primeira coisa que você tem que saber é descobrir por que esse está quebrando, melhorar, achar o problema, não fazer nada de falha e depois colocar esse, né? O Sidney me fez uma pergunta muito interessante na sábado. Eu vou repassar para vocês agora. Ele comentou o seguinte: ele comentou que a empresa aí de vocês contratou análise de vibração, né? Aí ele fez análise de vibração em todos os equipamentos, inclusive os que a gente achou desalinhamento no sábado, e não registrou nada, tipo assim, não falou nada, esse aqui tá um problema, esse não tá, né? Aí ele me perguntou por quê, mas se não era para pegar, né? Falei assim, logicamente que aquela diferença lá pegaria o que foi encontrado. Tinha que pegar. Tinha que pelo menos estar lá, desbalanceado, né? E provavelmente pegou, tá? Só que, tipo assim, a principal X da questão de tudo isso aí, por que a análise de vibração não pegou o desalinhamento, é por causa da rotação. A rotação é muito baixa. Quando a rotação é muito baixa, é uma vibração muito pequena, né? E isso acaba não levando o próprio a própria critério de aceitação, né? Não acaba não falando que aquilo lá tá ruim.
É um ponto de alerta. Talvez tenha lá um ponto de alerta, um nível de vibração lá, mas dentro da tolerância, né? Porque é para pegar, gente. A análise de vibração pega tudo isso aí, sem dúvida nenhuma. E eu fiz um outro comentário, né? Aí fica para vocês, a vida de vocês, para vocês serem avaliados também daqui para frente, independente de onde vocês estão. Pessoal, serviços terceiros, tá? Pessoal, quem está fazendo serviço terceiro só quer fazer o serviço, né, e quer que você faça ano que vem de novo, né? Então, se ele chegasse para você e indicasse tudo que estava errado, né, ia acontecer duas coisas. Ou você ia achar que ele está exagerando, ou você ia falar assim, nossa, o cara está muito criterioso, né? E pode ser que ano que vem não chamaria ele de novo, né? Mas o conselho que eu dou é o seguinte, pessoal, gastem dinheiro, né? Gastem assim recursos como preditivas em equipamentos importantes, tá? Por exemplo, vocês têm as turbinas, você tem equipamentos aí que são relativamente complexos, que têm um nível de importância dentro da empresa, para o processo produtivo muito grande, né? Então, gastem dinheiro com esses equipamentos. Contrate alguém, ele vai lá e faz esse serviço de análise de vibração. Bombas, pessoal, que trabalham lá 1.100 rotações por minuto, né? Que tem lá, conforme parece que tinha outra, às vezes tem uma bomba até reserva do lado, né? Em alguns casos, ou na maioria dos casos. Não vale a pena, tá? Você gastar com um serviço terceiro, né? Um investimento terceiro, de um custo, sendo que você podia fazer ou investir, né, dentro da própria empresa. Por exemplo, depois vocês conversam com o Cid, não vou falar valores, né? Mas hipoteticamente, vamos dizer o seguinte, que ele tinha cobrou de vocês aí 10 mil reais, tá? Hipoteticamente. Beleza, 10 mil reais. Com 10 mil reais por ano, né? Você compraria, né? Então, você compraria ou aquela caneta de vibração, ou com 15 mil reais, um pouquinho mais, um analisador a laser, né? Muito bem. Quanto mais seria viável um analisador a laser, né, dentro da empresa, para a empresa, para os funcionários, a manutenção, porque lembrando, gente, ó, um bom funcionário, é lógico, eu vou entrar agora em gestão de pessoas, né, que é um item importante. Todo funcionário, ele quer ser reconhecido, seja ele monetariamente, né, que é o que paga as contas na nossa casa, né, o que leva comida monetariamente. Mas uma coisa que todo funcionário também gosta é ser reconhecido profissionalmente, né? Como assim? Você imagina a seguinte situação: a empresa adquire um equipamento, né? Ah, fulano que vai fazer, né? Fulano e fulano, né? Quando tiverem essa percepção, vão fazer o melhor possível, porque eles vão sentir que eles são importantes da empresa. Consequentemente, outras pessoas vão querer fazer aquilo também, com qualidade até melhor que fulano, né? Porque a empresa depositou uma confiança em fulano, que todo mundo também quer, né? Ao mesmo caso, eles têm um sentido inverso, tá? A empresa falou assim, fulano vai fazer esse processo, né? Porém, um dos três, né, não demonstra muito interesse, acaba fazendo meio assim, a Deus dará, tipo assim, vai rodar do mesmo jeito, deixa do jeito que tá, né? Cara, uma hora as coisas acontecem, uma hora tudo se descobre, né? Igual nós vimos no sábado, né? O equipamento de elemento a laser, você registra aquilo que você encontrou, né? Você pode registrar no mesmo documento que gera, né, como estava o equipamento quando você pegou, como é que você deixou ele, né? Então, gente, é assim. Todos vocês vão fazer, todos vocês vão aprender, todos vocês vão sair aptos para utilizar o equipamento quando forem adquiridos. E se não for adquirido também, tá? Tem uma coisa importante.
são 20 e poucas pessoas, são 20 pessoas dentro da indústria que vão saber a importância e a diferença que faz um equipamento no processo de manutenção. Tá? É isso que importa. Não importa que tem líderes aí, que tem líderes de manutenção, líderes de processo, isso não. Importa a informação que vocês têm. Tá? Muito bem. Vem falar alguma coisa? Tá. Beleza. Pessoal, é o seguinte. Então, eu queria passar isso sobre o alinhamento com o relógio comparador. Outra coisa que eu queria comentar aqui sobre o relógio comparador é o seguinte. Quando vocês verem alguém utilizando o relógio comparador, cara, dê parabéns pro cara. Porque não é uma atividade tão fácil de se fazer. Tá? Não é tão fácil de fazer aquilo com qualidade. Você tem que entender exatamente o que está fazendo. Talvez muitas pessoas fazem sem saber exatamente o que está fazendo. Esse talvez é um erro na utilização do relógio comparador. Tá? Esse talvez é o maior erro. Tá? Não levar em consideração que não é o que você está vendo lá. Tá? Ou na tentativa e erro. A pessoa coloca o relógio comparador e vai, conforme vai girando, vai colocando o calço até achar que tá bom. Né? E pode ser que isso não seja, o tá bom não seja verdade. Muito bem. Pessoal, o que nós vamos falar agora, nessa última parte da aula, né? É uma coisa muito importante. Primeiro, eu vou fazer uma pergunta que eu quero saber o seguinte. O Sidney já me mostrou o trabalho. Quem mais começou o trabalho? Outra coisa que eu vou falar aqui agora, para depois vamos falar de novo, senão vai ficar muito chato. Se todo mundo me entregar o mesmo trabalho, idêntico, vai ficar meio chato. Eu vou achar que, né? Então, por favor, eu vou dar a dica para vocês, né? Não me entregue um trabalho totalmente igual, tá? Faça uma coisa diferente. Não copia do colega, não. Como é que é? Copia, mas não faz igual. Né? Alguém quer tirar alguma dúvida sobre o trabalho? Alguém já começou? Alguém já achou? Alguém fala alguma coisa? Alguém quer elaborar? Alguém acha que tem que ver de outra maneira? Ô, professor, Sim. eu tinha falado que podia fazer em dupla, daí a dupla pode ser igual, um para dois. Sim, não. Dupla, tudo bem. O que eu quero dizer é o seguinte: a sua dupla é você e o Lucas. Aí a outra dupla é o Clóvis e o Luciano. Os dois estão igualzinho, aí também não dá, né? Ah, entendi. Até o erro de português está errado, tá igual. Aí fica difícil. Tá, pessoal, 5 minutinhos de intervalo. Eu vou pegar o próximo slide aqui e nós já continuamos.
Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre investimento. Não é a bolsa de valores, não é isso. Seguinte, eu fiz uma capacitação há algum tempo, eu digo que faz bastante tempo, sobre a questão de como você tem que colocar isso no investimento, no papel, para você, aquilo ser conseguido. Né? Então, a gente vai, deixa eu pôr aqui, nós temos alguns exemplos, para entender o que eu estou querendo dizer, o que você tem que falar quando você tem que propor um investimento para alguém, uma aquisição de alguma coisa, uma melhoria, o que interessa para quem está pagando. Né? Então, nós temos alguns estudos de caso, né? Vou mostrar isso para vocês vão entender o que é uma proposta de investimento na área de manutenção, né? Porque geralmente esses investimentos são caros. Não é uma coisa que você vai fazer que vai custar assim, né? Irrisório. Então, a gente vai ter esse exemplo, tem aqui o estudo de caso, depois a gente vai ter a resposta de como ser colocado isso. Então, vamos lá. Problema, né? Analisar a viabilidade da instalação de termopares nas buchas de bronze dos mancais do biabrequim e da biar de uma prensa horizontal, cuja força da pancada é de 400 toneladas. Então, nós temos uma prensa lá de 400 toneladas, né? E que está aquecendo, está tendo alguns problemas ali na questão nas buchas de bronze, né? E foi aqui uma sugestão de melhoria, foi colocar um termopar aqui nas buchas, né? Dessa prensa. Né? Então, nós temos aqui a prensa, né? Equipamento, uma prensa horizontal, 400 toneladas, 2 estágios. Objetivo: reduzir o tempo de máquina parada e aumentar a segurança do sistema de lubrificação e eliminar o erro humano no momento da inspeção. Então, o objetivo é esse, né? A máquina está quebrando, foi através de uma análise de falha, foi colocado que ela está quebrando porque está faltando lubrificação, né? E está aquecendo demais essas buchas, né? Ou até mesmo a questão do erro humano. Então, nós temos aqui os valores para esse projeto. Não, né? Então, ó, os 4 termopares, né, custam R$ 364. Né? Os 4 controladores de temperatura custam R$ 1.388. Aquisição de cabos elétricos, componentes adicionais, R$ 250. Mão de obra para instalação, R$ 700. Então, no total, para fazer esse trabalho, que é relativamente barato, custa R$ 2.702. Né? Muito bem, pessoal. Se você chegar lá, R$ 2.702, né? Né? Só que é o que você tem que demonstrar quando que ele vai ter esse retorno aqui. Ó. Não é retorno. Né? Ó. Atualmente, a verificação é realizada pelo mecânico da manutenção preventiva, conforme a orientação do manual do fabricante da máquina, que solicita para desconectar as mangueiras, acionar a bomba de lubrificação e verificar se está fluindo os óleos no ponto de lubrificação do mancal. O tempo de serviço é de aproximadamente 30 minutos e a verificação é realizada quinzenalmente. Né? Então, ele tem que ir lá, fazer esse procedimento, desconectar, ligar a bomba, ver se está funcionando. Né? Demora 15 minutos, quinzenalmente. Então, qual que é o custo disso aqui? Né? Segue abaixo, tabela com os custos levantados pelo pessoal do PCM, que são gerados durante a execução da manutenção preventiva. Então, para fazer isso aqui, é gastar o quê? Ó? Mão de obra do mecânico durante a manutenção preventiva, R$ 30. Porque é 30 minutos, né? Então, R$ 30. Custo da máquina parada para manutenção, R$ 350. Né? Total de despesas no mês, 380. Né? E quinzenalmente, na verdade, é o dobro disso aqui, né? Porque faz quinzenalmente, é o dobro disso aqui. Tá errado isso aqui, tá? É o dobro. 700 e pouquinho. O valor hora do mecânico com encargos é de R$ 30 e da conformadora é de 160. Ah, tá. É que aqui tá. Já tá certo. Já tá como calculado duas vezes na semana, no mês e 2 vezes, tá? Tá certo. Com a instalação do projeto de melhoria, visa-se eliminar a manutenção preventiva, pois caso haja algum problema e o óleo não circule no mancal, haverá um aumento da temperatura
e quando essa chegar a 60 graus, um alarme será enviado para o IHM da prensa, alertando o operador para desligar a máquina e acionar a manutenção. Caso o operador não veja o sinal de alarme, quando a temperatura atingir 70 graus, a máquina desligará automaticamente. Atualmente, essa máquina responde por 50% da produção de fixadores para a estrutura metálica e sua parada é onerosa, né? Através dos dados fornecidos, avaliar a viabilidade da instalação dos termopares e justificar que tipo de manutenção estará sendo utilizado, caso a instalação do projeto de melhoria seja viável, e em quanto tempo acontecerá o retorno de investimento na instalação do projeto. Então, ele quer saber isso, né? Se é viável, né? Quanto tempo ele vai ter o retorno, tipo assim, vai gastar 2.700 e pouco, né? Em quanto tempo ele vai ter esse retorno de novo? E beleza. Então, é isso. A resposta já está aqui, tá, gente? A resposta já está aqui, eu não vou fazer vocês fazerem, não. Prestem atenção, tá? Todo mundo aí. Deixa eu dar um... Caramba. Deixa eu ver o que está acontecendo isso. Vamos fazer assim? Não, vai. Minha tela. Então, nós temos aqui o projeto. De novo, né? Instalar é a mesma coisa, né? Com este projeto, pretende-se eliminar o tempo de máquina para essa inspeção e aumentar a confiabilidade da lubrificação dessas buchas. Pois, no caso de falha, pode aumentar a temperatura e fundir e fundir uma dessas buchas. Então, ó, considerações para cálculo. Então, ó, os 4 sensores, né? Tá tudo que estava aqui. Então, essa aqui que é a informação. Eu preciso comprovar através disso aqui em quanto tempo, né, ela vai se pagar. Então, nós temos aqui a resposta, né? Então, nós temos aqui, ó, dividido em um ano, 12 meses. Ó, 0, no primeiro mês. Então, ó, no primeiro mês, o nosso glorioso chefe aqui, ó, ele vai comprar, vai gastar, ó, R$ 2.702. Vai montar lá as duas buchas, né? Muito bem. No primeiro mês, né, não vai ter o valor de R$ 380. O que é o valor de R$ 380? É o tempo que a máquina fica parada lá, né? Por causa da manutenção, por causa do cara e tudo assim, né? Muito bem. Então, esse valor de R$ 380, pessoal, ele entra como negativo. Então, você do 2.702, você tira 380. Então, você vai tirando. Ó, no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, no quarto mês, mas está baixando, né? Então, no 8º mês, 8 meses depois da sua aquisição, né? Ele se pagou, observa aqui, ó, zerou. Então, ó, ele ia ter um gasto de R$ 380 devido à manutenção preventiva, né? Ele tinha um saldo final de 338, acabou. Daqui para cá, pessoal, é o valor que ele está economizando com a aquisição disso aqui. E a confiabilidade da máquina também. É isso que interessa para o gestor financeiro, né? É isso que interessa para ele, né? Que a partir do 8º mês ele vai deixar de gastar, né? E vai ter um retorno. Esse aqui é um exemplo bastante assim simples, bastante barato. Vocês vão pensar assim, mas o que é R$ 2.700, né? É um exemplo que a gente pode fazer no alinhador, né? O alinhador custa R$ 15.000, né? Você precisa colocar aqui. O que seria como as entradas que você ia economizar, né? Ia ser, quanto tempo você demora para fazer o alinhamento hoje, né? No mecânico? Demora 1 hora. Tudo bem, demora 1 hora, né? Quantas vezes isso se repete por mês, no caso? E quantos acoplamentos? Aí, pessoal, eu posso usar esse mesmo padrão aqui. Vamos esquecer um pouco do alinhavador e vamos lembrar lá daquela caneta de vibração para rolamentos,
que talvez seja mais viável, porque vai atingir bombas, motores, mancais, vai utilizar muita outra coisa, né? Então, exemplo, tá? As entradas. Quanto tempo hoje, hoje aí vocês têm a manutenção preventiva, né? Mas quanto tempo efetivamente um mecânico gasta a manutenção preventiva por mês, né? E quanto tempo isso seria evitado porque ele teria só uma caneta de vibração para fazer isso? Quantos rolamentos poderiam ser feitos troca antes da quebra? E quanto de lucro de máquina parada ia ter? É isso que interessa para quem está pagando a conta. Ele está olhando isso aqui, ó, 2.702, tá? Só que ele quer saber, ele já sabe. Você tem que provar para ele quando que esse 2.702 está quitado, está pago e passa a ser vantajoso, né? Ah, é 30. Quer ver? Eu tenho um outro exemplo aqui, tá? Vou pegar um outro exemplo. Ah, eu já fechei. Mas eu tenho um exemplo aqui que é quase 1 milhão o investimento, 1 milhão e pouco, tá? Demorou quase 2 anos para se pagar, mas se pagou, tá? Resultado. Verificando o playback simples descontado, o investimento estará pago em 8 meses, né? Também comprova um resultado positivo do investimento. Então, gente, em 8 meses, esse empreendimento aqui estaria pago, seria ter uma melhoria no processo, né? Seria igual que era o objetivo dele, né? E assim por diante. Pessoal, quem quiser, quer ver? Eu tenho 5 exemplos disso aqui. Estou achando. Essa taxa desse estudo de caso. Deixa eu achar aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês. Oh, caramba. Só um pouquinho, gente. Meu HD tá ruim pra caramba. Ele às vezes funciona, às vezes não funciona. Quer ver? Eu tenho aqui, ó. Deixa eu ganhar aqui. Então, nós temos aqui, ó, investimento 1, 2, eu tenho 5 exemplos. Ó. Aí temos uma apostilinha sobre essas, né, e temos aqui estudo de caso. Por exemplo, nós temos aqui, ó, que é simples, ó, troca de óleo em compressores. Vamos ver quanto vai ficar aqui o valor dessa brincadeira. Também, ó, vou botar aqui, ó, uma planilhinha, né, que conta a historinha, né, e, ó, quanto que ia se pagar, ó, o orímetro de cada equipamento, né, que está na questão problema, né, o custo, ó. Então, nesse equipamento aqui, ó, a cada 1.200 horas vai ter um custo de tal, né? Quer dizer, aqui, ó. Então, ó, em 10 meses, ó, em 10 meses, o investimento ia ser pago, né? Depois disso, seria economia e melhoria de processo, tá? É esse valor que é importante para quem está vendendo, para quem quer que a sua ideia, que o seu projeto seja aprovado. Não basta chegar lá e falar o seguinte, ó, vamos gastar 15 mil no alinhador aqui, que vai melhorar a qualidade do nosso serviço. Não, tá? Você tem que demonstrar em quanto tempo isso vai ser. Vocês podem descobrir o seguinte, tá, gente? Uma coisa que eu estou falando aqui, mas é uma coisa que bem acontece. Vocês podem descobrir que vocês não precisam de alinhador, tá? Vocês podem fazer essa conta, colocar aqui na planilha, né? E descobrir, por exemplo, que vocês vão demorar 2 anos para pagar o alinhador. É muito tempo. Não vale a pena vocês terem. Pode chegar nessa conclusão, sabia? Nada impede, né? Então, quem quiser, quem quiser me pede isso aqui na próxima aula, que eu mando por algum e-mail, mando pelo WhatsApp. Não vou mandar para todo mundo, não, porque não é todo mundo que talvez se interesse, tá? Mas quem quiser, é só me pedir esses exemplos aqui. Aí eu tenho a apostila sobre isso também, né? Quem quiser, e assim por diante. Tá? Então, essa
É só uma curiosidade, tá? Na próxima aula, gente, ó, o que está acontecendo aqui? A parte mecânica, não é que eu já terminei. É muito complicado dar a parte mecânica, manutenção online, tá? Na próxima quarta-feira, eu vou falar sobre análise de falhas. Vou falar sobre Ishikawa. É bem legal de fazer. A gente vai conversar bastante, vocês vão dar bastante ideia sobre Ishikawa. E muito bem. Aí nas próximas semanas vou achar algum conteúdo sobre manutenção, alguma coisa que faltou. Eu ia falar sobre trocadores de calor hoje, né? Sobre manutenção de trocadores. Aí eu pensei, é uma matéria bem rápida. Aí eu pensei, vou deixar para uma outra oportunidade, porque não é vocês que fazem manutenção, não são os mecânicos, né? Fazem manutenção aí, são a produção. Mas depois eu decidi passar pelo menos as partes, né? Os cuidados principais. Mas é rápido. Eu devo passar isso na semana que vem. Tá? Vou fazer a chamada. Deixa eu fazer a chamada aqui. Abrir aqui a chamada. Lembrando que não está aqui a presença de sábado agora, tá? Eu não fiz a presença de sábado agora. Hoje é dia 26, dia 21, 11. Sábado foi 19. Já vou fazer a de sábado aqui. Tá? 19 do 11. Então, dia 19. O Adriano estava dia 19, eu lembro. O Antônio também estava. O Haroldo não. O Carlos Alberto não. O Clóvis não. O Fernando não. O Heitor não. O Heitor não. O Haroldo estava também. Sim. Ei, Haroldo. Haroldo, lembrei quem é você. Eu confundo você com outra pessoa. Eu lembrei quem é você. Tranquilo, professor. O Leandro estava. A Leida não estava. O Leonardo não estava. O Omar estava. O Lucas estava. O Roberto estava, o Sidney estava, o Valber estava e o Wallace não estava. É isso mesmo. O João também estava. Tá. Aí era hoje. Hoje, vamos lá. Adriano. Presente. Antônio? Presente. Haroldo, Carlos Alberto, Presente. Proves, Presente. Fernando, Presente. Heitor, Presente. Leandro. Presente. A Leda não conseguiu o celular ainda, gente. Tá difícil, hein? Vamos aqui. Leonardo. Presente. Ela tá sem celular ainda, professor, ela falou. Obrigado. Lindomar, não, né? Lucas, Presente. Paulo José, Presente, professor. Paulo Roberto, Presente. Pedro, Presente. Sérgio, Presente. Sidney, Presente. Valdenir, Valber, Presente. Wallace. Presente. Pessoal, é o seguinte, o que eu ia falar aqui? Enfim, outra. Lembrei. A prova, né?
Então, vocês devem, mas deram aí o rolo. O rolo que deu, não, né? Eu, sábado, quando eu cheguei da usina, eu fui lá, conversei com a orientação pedagógica sobre a avaliação de vocês, né? Aí eles falaram que ia enviar a senha hoje. Amanhã eu vou ter que ir lá no Senai, dar aula lá amanhã, né? Então, amanhã se não resolver até amanhã à noite, eu dou outra cobrada lá e combino com eles lá de fazer a prova amanhã. Todo mundo fazer a prova amanhã na minha aula, entendeu? Acho que fica melhor até para todo mundo. Já tem que ficar aqui online mesmo, já fica online e faz a prova, e já faz a prova. Na minha aula, durante o período da minha aula. Tá? Eu vou na quarta-feira, porque está no meio da semana, tem até sexta para fazer, então já mata isso aí. Então, amanhã, se não resolverem isso amanhã, eu vou conversar lá, amanhã tem que ir lá, eu cobro de novo. Tá? Mas vocês fiquem tranquilos que vai dar tudo certo aí, né? Não tenham receio. Então, nós ficamos assim, pessoal, a gente se vê aí Se vê, não. A gente se fala na quarta, tá? Com a questão de análise de falha, né? E assim, ficamos assim. Pessoal, vocês tenham uma boa noite, tá? Vocês fiquem com Deus. E bom descanso e um bom trabalho a todos. Quem for trabalhar, quem não for trabalhar, quem for dormir. Se dirigir, não beba. Se beber, me chame. Não hoje, porque é segunda, né? Amanhã tem Copa, hoje também. Eu duvido que alguém acertou o bolão da Inglaterra e Irã, né? E vivemos assim. Pessoal, boa noite. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Beleza, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. O professor, Oi, pode falar, estou aqui. professor, o alinhamento do relógio comparador tem que ter aquele suporte lá? Sim, tem que ter aquele suporte. Não, Mas você lá na. não... Ah, Pode falar. pode falar. Ah, pode falar, Luciano. Relaxa. Não, porque lá na usina a gente faz com a base magnética e o espaçamento dele vem com ou o micrômetro interno ou o espacímetro, depende do espaço que tiver, né? Não, sim, eu entendo. Não está errado, Luciano. O que eu quero dizer é o seguinte: quando você usa uma outra base que não é o eixo, uma base fixa que não é o eixo, fica melhor, né? Fica melhor a visualização do relógio, né? E a confiabilidade é melhor. Não quer dizer que o jeito que você está fazendo está errado. Tá? Eu aconselho vocês a fazerem o seguinte: vocês montarem aí um dispositivo também com essa base lateral, para não utilizar a base, não utilizar o eixo, né? Fazer esse dispositivo. Ah, beleza, não, é porque a gente usa desse jeito lá, né? Com a base magnética e ele por fora, porque a gente tinha dois, antigamente tinha dois, né? Mas daí aconteceu ele quebrou e não mandaram para revisão, daí ficou só um relógio comparador que tem lá agora. Então, E mas daí a gente usa ele só na radial, só. Axial é desse jeito que eu falei pro senhor. tá. Então, eu acho o seguinte, ó, é muito complicado você fazer um relógio alinhar com um relógio só. Aí talvez aí, a partir daí já começa um problema, independente do jeito. Qualquer recomendação de relógio comparador, alinhamento de relógio comparador, é feito com dois. Você tem a referência do zero do outro lado. Ah, não, beleza. É que a gente lá usa um só mesmo. Desse jeito que eu falei. Então, Ali primeiro acerta ela, né? Vamos supor, tá com uma diferença ali no axial dele. Aí você corrige ela, deixa tipo nivelado o motor. E depois você vai para radial já com o relógio comparador. sim, não. Aí depois confere tudo, né? Não, eu entendi. Eu também, eu só acho assim, que dá para fazer, dá. Eu acho que dá para fazer assim com o relógio comparador. Não é
muito recomendado, mas dá para fazer. Agora que o Paulo saiu, eu posso falar. O que ficou um pouco claro no sábado é que a qualidade está muito ruim, né? Não, mas aquelas bombas lá. Não, bom, aquelas lá, né? É que foi isso aí, na parada que teve por chuva, foi mexido naquela tubulação, né? Não, tudo bem. Aquela lá de 14, beleza. Aquela lá eu entendo, né? Só que mesmo as outras, sabe por que eu falo isso? Porque É. quando você encontra um equipamento que foi bem nivelado, você vai encontrar uma diferença de 1 milímetro, 1,5, entendeu? Isso aí é normal que mexe. Agora nós encontramos 6, 4, entendeu? Aquelas lá das Dorna. Não, mas tem que. Não, vai melhorar sim, professor. Vai melhorar. Mas eu falo assim, o que é feito lá, aquelas lá, né, eu acho que o pessoal que faz elas não usa o relógio comparador. Não, bom, não usava, eu não vi usando. O único que usa o relógio comparador é eu que uso o relógio comparador lá. O pessoal não usa. Até agora que eles estão querendo colocar o pessoal para usar, mas é difícil, o pessoal não sabe como é que faz. Então, é por isso que eu não quis aprofundar e nem levei relógio comparador, porque você sabe, não é um negócio que você aprende assim em uma aula de 4 horas. Não é uma coisa assim muito assim fácil. Igual eu disse, se eu pegar relógio comparador hoje, até eu tenho um pouco de dificuldade, entendeu? E vamos supor, o que usa o relógio comparador mais agora está usando mais nas bombas de pneuzinho lá. A gente está usando eles, né? Tá, essas daí da destilaria não foi usada. Foi usada em algumas lá para cima. Mas no gerador mesmo, o gerador, as turbinas, quando tira do lugar, eu faço desse jeito aí, a base magnética e o espacímetro. Uhum. Demora quase umas 2, 3 horas. Demora, mas faz desse jeito aí. Não, sim, porque todo mundo sabe que é um equipamento que requer cuidado, né? Então a pessoa entende. Só que, tipo assim, igual eu comentei, eu vou parar de comentar sobre isso, mas, tipo assim, já tá na hora de vocês terem, sim, não é, Não, é um negócio bom para mexer. Lá, o relógio o alinhador a laser. Eu trabalhei na Santa Terezinha lá de Ivaté e a sim, gente usava uma laser, mas é bem daquele antigão, SKF, ele é tipo quase igual isso aí, né? Mas só que ele era tinha o display que você tinha que mexer nele, bem antigão mesmo. Mas já ajudava bem. sim, com certeza. Eu acho que é o modelo daquele outro que eu não usei, que eu tava usando a caixa lá. Quase igual aquele lá mesmo. Então. Mas a gente fez o pedido, vai fazer o pedido aí e vai mexer sim, vai colocar um alinhador a laser lá e vai ficar bom. Vai que vai. Beleza? Beleza, então, professor. E Ó, quarta-feira vai ser a prova, vai ser na aula? vai. Não, eu vou tentar fazer aqui na